Introdução à gestão de serviços de TI. Gestão de TI versus gestão de serviços de TI. Olá, meu nome é Paulo Colgo e eu estou aqui para que nós possamos juntos explorar diversos aspectos da gestão de serviços de TI. Mas antes que nós possamos iniciar com o tema da gestão de serviços, um ponto que tem sido bastante controverso e discutido no próprio mercado é se a gestão de TI tem a ver ou é a mesma coisa que a gestão dos serviços de TI. E esse, então, é o nosso ponto inicial aqui para a discussão. A gestão de TI trata de aspectos gerais de todos os processos envolvidos dentro da área de tecnologia da informação. Então, todos os processos parece para nós um escopo muito mais abrangente do que só aquele escopo de abrangência de serviços de TI. Essa é a primeira diferenciação importante que nós devemos manter em mente. Gestão de TI é o todo, gestão de serviços é a parte que nos dedicaremos a detalhar. O processo de gestão de TI também tem um envolvimento no seu aspecto maior com a governança da organização e governança da própria TI. Nós vamos também observar que isso nos dá um escopo, uma abrangência, portanto, bastante grande. A governança tem a ver com aspectos bastante estratégicos e bastante amplos. Os aspectos estratégicos estão, se nós colocássemos isso numa pirâmide, no topo desta pirâmide das decisões, das definições. Portanto, gestão de TI tem a ver com o aspecto que está no topo desta pirâmide. Já a gestão dos serviços de TI, naquele aspecto mais contido, naquele aspecto mais focado, tem a ver com a nossa preocupação com a melhoria dos serviços de TI que a nossa área vem desenvolvendo e vem oferecendo. Portanto, veja, se a gestão da TI como um todo olhava para todos os aspectos, agora nós queremos olhar só para a melhoria dos serviços que nós oferecemos. Então, nós temos uma abrangência restrita, uma abrangência limitada aos serviços de TI. O envolvimento que a gestão de serviços tem com a gestão de TI como um todo é aquela que qualquer processo que faça parte de uma coisa maior teria com a estrutura global. Então, se nós olhamos para uma empresa como um todo, e depois nós podemos olhar só para o Departamento de Recursos Humanos, por exemplo, nós entendemos que o Departamento de Recursos Humanos faz parte da empresa. Essa mesma visão nós gostaríamos que você mantivesse em mente, durante o estudo da gestão de serviços de TI. A gestão de serviços de TI é uma parte que forma aquele todo, portanto, ela tem sim um relacionamento. Não são coisas excludentes. Ao falarmos em gestão de TI, nós vamos, de alguma maneira, perceber a gestão de serviços acontecendo. No sentido contrário também. Quando nós falamos de gestão de serviços, nós precisamos enxergar o todo ao qual ela pertence, que é a gestão de TI. Portanto, existe sim um forte relacionamento entre esses dois elementos que nós observamos até aqui. E, finalmente, um aspecto importante da gestão de serviços é que ela está no aspecto operacional, ela está no nível operacional. Então, quando nós falamos de uma pirâmide de processos, nós temos na base dela os processos operacionais, nós temos no meio os processos táticos e nós temos no topo os processos estratégicos. Então, isso representa também, novamente, uma integração
entre a gestão de TI, que olha para o estratégico, lá no topo da pirâmide, com a gestão de serviços, que está lá na base, resolvendo os processos operacionais. Toda a estruturação da gestão de TI se baseia predominantemente, eu diria, no mercado, num framework, ou seja, num modelo, numa estrutura que foi proposta há muitos anos atrás e que se chama COBIT. O COBIT é uma sigla que representa a terminologia em inglês que diz Control Objectives for Information and Related Technologies. Então, quando se criou esse framework, quando se criou este modelo chamado COBIT, se imaginava propor algo que direcionasse, algo que orientasse as pessoas a executarem e gerenciarem objetivos de controle, como diz o nome, né, relacionados à tecnologia e que envolvessem também a tecnologia da informação. Com o passar do tempo, o COBIT acabou tendo um direcionamento, sendo adotado de uma maneira mais específica para a área de TI, para a área de tecnologia da informação, mas ele também, então, abrange tecnologias relacionadas a isso. De qualquer maneira, né, tendo vindo lá desde os anos 90, passando por uma série de versões, ele vem se aprimorando, e isso é importante. Se você pensa em fazer a gestão de TI, né, como o todo, dentro do qual a gestão de serviços estará inclusa, você pode se utilizar do COBIT como uma estratégia, como um modelo a ser seguido para que você siga aquilo que o mercado também vem adotando. A evolução do COBIT, desde a sua criação, vem passando por diferentes enfoques, por diferentes pontos de atenção. Então, lá nos idos de 1990, quando ele foi criado pelo próprio ISACA, né, e esse ISACA era um instituto na época que editou esse material todo, ele vinha associado à própria função do ISACA, que era ser um instituto focado em processos de auditoria, principalmente auditoria de sistemas de informação ligados à área financeira. Um foco importante, pois muitas vezes na área financeira é que poderiam acabar ocorrendo alguns desvios de informação, algumas informações não pertinentes, às vezes até algumas fraudes, né, pudessem ser usadas através de sistemas de informação. Então, a auditoria parecia um ponto muito importante naquele momento para que os sistemas de informação espelhassem realmente a realidade financeira das empresas. Então, vejam, o COBIT ele não nasce como um modelo orientado para a governança de TI. Ele nasce como um modelo ainda muito simples para a auditoria de sistemas de informação. Mas já depois, em 98, com a versão 2, ele ganha um espectro mais abrangente e deixa de ser só um elemento focado em auditoria e já ganha aspectos de controle. Como controlar as atividades desse ambiente, não só como auditar. E a evolução depois, no ano 2000, já com o COBIT 3, traz aspectos de gerenciamento dos sistemas de informação, de gerenciamento dos recursos envolvidos nos sistemas de informação que davam, então, origem às informações financeiras que eram auditadas e que eram controladas. Então, nós já chegamos aqui ao aspecto de gerenciamento. Já na versão que ocorreu ali entre 2005 e 2007, o chamado COBIT 4 e 4.1, nós aí sim entramos com o aspecto de governança de TI. Então veja, já desde 2005, o COBIT começa a se transformar de uma mera ferramenta de auditoria, né, ou que direcionava para as auditorias, numa ferramenta que permitia fazer a governança de TI. E isso já trazia, então, os primeiros aspectos
de preocupação com a gestão não só operacional, mas com a gestão estratégica. Quando se fala de governança, se fala num aspecto estratégico, num aspecto de gestão de alto nível. Em 2012, nós tivemos o COBIT 5 e agora, recentemente, em 2009, já foi liberada a última versão do COBIT, chamado de COBIT 2019, que além de reforçarem os aspectos de governança e de manterem esses aspectos, então veja, né, em cada uma dessas releases, em cada uma dessas versões que foram sendo liberadas, aquilo que a versão anterior fazia não deixou de acontecer. Nós continuamos tendo auditoria, controle, gerenciamento, governança, e agora nós chegamos num aspecto onde o COBIT se integra fortemente com a governança empresarial da tecnologia da informação, trazendo um aspecto ainda mais importante de integração com o negócio. Então, nós temos hoje um modelo maduro, um modelo que evoluiu com o passar de todo esse tempo para a gestão de TI, dentro do qual nós vamos enxergar depois a gestão de serviços. Nós falamos aqui de governança e é importante então que se defina claramente para que a gente traga um conceito mais alinhado o que é a governança de TI. De modo geral, a definição de governança é um sistema de regras, práticas e processos pelos quais dirigimos e controlamos um determinado ambiente. Então, a governança corporativa tem regras, práticas e processos para dirigir e controlar a empresa. A governança de TI tem regras, práticas, processos para dirigir e controlar a tecnologia da informação sendo colocada à disposição daquela empresa. Então, governança, como nós vimos, é um aspecto estratégico, porque eu quero dirigir, eu quero controlar, eu quero estabelecer caminhos, eu quero estabelecer prioridades, eu quero estabelecer meios para alcançar resultados. Isso é governar. Neste quadro, nós temos um exemplo de toda a cobertura de processos que o COBIT nos oferece. Então, se nós olharmos na horizontal, nós vamos enxergar, por exemplo, os domínios, os chamados domínios do COBIT. Nós temos o avaliar, direcionar e monitorar, que é o primeiro que aparece lá na primeira linha, no primeiro bloco. Depois nós temos o APO, que é alinhar, planejar e organizar. E ele tem também o seu bloco à sua direita. Depois nós temos o BAI, que é o construir, adquirir, implementar, também com um bloco de vários elementos à sua direita. Em cada bloco desses que vocês veem ao lado destes domínios que são citados, vocês enxergam uma coleção de processos. Então o COBIT é estruturado assim. Hoje, em 5 domínios, né, o EDM, APO, BAI, DSS e mais aqui na sua direita o MEA, que se chama monitorar, analisar e avaliar, que também é um domínio, também é um bloco ali aparecendo. Cada um desses domínios se dividem em processos. Lembram-se que nós falamos que a governança se baseia em práticas, regras e processos. Então, o COBIT traz estes processos sugeridos para que você utilize para fazer a governança de TI ou a gestão de TI também nesse aspecto. No último bloco, chamado DSS, eu já chamo a atenção para que você vislumbre ali DSS 01, operações, DSS 02, incidentes, DSS 03, problemas. Estes processos que o COBIT cita aqui vão aparecer depois dentro da própria gestão de serviços de TI. Então vejam, aqui nós temos a prova, né, visual de que o COBIT cobre muitas coisas.
mas de que, por exemplo, aqueles processos que ele cobre ali no domínio DSS são sim processos da gestão de serviços de TI, a qual nós detalharemos. Falamos aqui então de que o COBIT é um modelo utilizado para a gestão de TI, e nós trazemos então o equivalente modelo para a gestão de serviços de TI. A ITIL também foi definida como uma biblioteca de melhores práticas. Vejam, o COBIT fala de processos, a ITIL fala de melhores práticas. São termos que talvez se completem. Nós vimos que a governança também era feita por regras, práticas e processos, então essas práticas também caberiam para nos ajudar na governança. Mas nós temos uma biblioteca que vem trazendo essa sigla de Information Technology Infrastructure Library. Library no sentido realmente de um conjunto de livros. Esta biblioteca chamada ITIL nada mais é do que um conjunto de livros que foram publicados já desde os anos 80, vem se aperfeiçoando este modelo. Também ele passou por diversas gerações, por diversas versões, que vem aprimorando essa biblioteca de melhores práticas para quê? Para a gestão de serviços de TI, então especificamente para serviços. Dentro da evolução da ITIL, nós também podemos voltar lá nos anos 80, onde a primeira série de livros é criada. Ainda naquela época nós falávamos de 31 livros editados para orientarem essas práticas de gestão de infraestrutura de TI. E aí nós tivemos essa evolução gradativa. Já no ano 2000 nós tivemos a ITIL versão 2, né? Ela já vinha chegando ao Brasil nessa época, na versão 2. Passou depois, em 2007, por uma versão nova, né? Depois ali de quase 7 anos de amadurecimento daquela versão 2, que aqui no Brasil já passou a ter um uso expressivo. Nós vivenciamos a versão 3, que também evoluiu em completeza, em facilidade de utilização, em abordagem. Também teve uma grande aderência aqui no Brasil em cima da ITIL V3. Essa ITIL V3 passou por uma rápida atualização no ano 2011. Ela foi chamada simplesmente de edição 2011, então ela continuava a ser a versão 3, porém na edição 2011, com algumas atualizações, mas mantendo grande parte do corpo do que a V3 já definia. Isso ainda com 5 livros, então nós falávamos agora não mais de 31 livros na biblioteca, mas nós falávamos de 5 livros. Isso não significa que nós tenhamos perdido o conteúdo entre a versão 1 e a versão 3. Pelo contrário, o conteúdo até aumentou. Nós tivemos um escopo que cresceu, um escopo mais aperfeiçoado. Porém, os livros foram sendo condensados, foram sendo agrupados. Então, aquela origem de 31 livros passa a ser somente, hoje, 5 livros de referência, com todo aquele conteúdo e talvez até mais do que existia lá na origem, na versão 1. E agora, finalmente, em 2019, né, coincidência ou não, o COBIT também teve essa atualização em 2019, nós tivemos em 2019 a atualização da ITIL para a chamada para a ITIL 4, a versão 4, que trouxe então uma reelaboração de conceitos, mas eu diria assim, uma consolidação de 90% daquilo que os conceitos estabelecidos na V3 já traziam. Então, não existe uma mudança drástica de uma biblioteca dessa para outra. Existe uma evolução gradativa, existe muitas vezes um foco de direcionamento um pouco diferente. E nós percebemos já na própria ITIL 4 que existe um direcionamento maior para aspectos ligados ao COBIT, para preocupação com, por exemplo, geração de valor para o negócio,
com preocupação com aspectos estratégicos. Então, apesar de aqui nós estarmos falando de gestão de serviços, e isso ser operacional, a ITIL 4 parece que busca se alinhar com os aspectos estratégicos do próprio COBIT, o que mostra essa aderência dos dois, né, essa convivência pacífica dos dois. Uma mudança que já vem sendo propagada desde o começo da ITIL na sua V2, mas que vem ganhando cada vez mais força, passando pela V3, pela edição 2011, pela própria edição da ITIL 4, é a visão de que a área de TI, dentro das organizações, precisa mudar o seu papel, precisa enxergar que o Departamento de Tecnologia da Informação se transformou historicamente com o passar das décadas de um mero provedor de tecnologia, né? Se nós pensarmos, né, o Departamento de Tecnologia da Informação talvez tenha sido criado há 20, 30 anos atrás para estudar as novas tecnologias, entender as tecnologias, colocá-las em funcionamento e oferecer para os demais departamentos. Então, realmente, a nossa história, historicamente, se nós voltarmos, nós éramos um departamento que só cuidava de tecnologia. A ITIL vem batendo forte nesse ponto, mostrando que a área de TI precisa ser promovida, precisa ser elevada a um novo patamar. Ela deixa de ser só uma provedora de tecnologia e ela passa a ser uma provedora de serviços de tecnologia da informação. Nós não oferecemos a tecnologia pura, nós oferecemos serviços construídos com esta tecnologia para que estes serviços sejam úteis a alguém. Então vejam um exemplo. De pouco me interessaria eu saber que existe uma tecnologia de rádio que me permite eu conectar o meu computador a um outro computador numa sala sem que exista um fio entre os dois, né? Você já deve estar pensando, puxa, isso será que é Wi-Fi? Exatamente, né? Estamos falando aqui da tecnologia que acabou sendo chamada de Wi-Fi. Eu consigo me comunicar via rádio com um outro computador e isso é viabilizado sem a existência de um cabo físico. De que adiantaria essa tecnologia ser conhecida e estar disponível se eu não conseguisse transformar isso em serviços úteis, como, por exemplo, uma reunião virtual, ou como, por exemplo, o fato de um funcionário poder estar numa sala preenchendo um documento e outro funcionário estar na outra sala vendo uma cópia desse documento ser salvo num diretório ou num banco de dados. Então, a TI deixa de só conhecer tecnologias, mas ela passa a propor serviços, propor facilidades baseadas nessas tecnologias. E esse é o grande foco da gestão de serviços de TI que nós vamos estudar em detalhes. Concluindo, nós tivemos, durante o desenvolvimento desse conteúdo, alguns pontos que merecem destaques, como, primeiro, a diferenciação entre o que é gestão de serviços do que é gestão de TI. A gestão de TI muito maior do que aquela gestão de serviços de TI. O segundo ponto importante é destacar a origem de todo um espectro de conhecimento oferecido pelo COBIT como uma referência para que nós possamos fazer a nossa gestão de TI quando necessário, acompanhado também de um espectro de conhecimentos traduzidos através da ITIL, que passou a ser o quê? Uma biblioteca de referência para que nós possamos fazer a
gestão dos nossos serviços de TI. Então temos dois importantes elementos que nos ajudam a entender e conduzir estes dois importantes processos, que é a gestão de serviços e a gestão de TI. Bons estudos!